A autoestima nada mais é do modo como você se vê, do modo como você percebe a si mesmo. É muito parecido com autoimagem, mas nós não vamos confundir você, não. Por isso eu posso dizer assim, a autoestima é a percepção que você tem de si mesmo, incluindo seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas qualidades e habilidades. Logo, essa autoestima ela tem a ver com isso. Tem a ver no modo como você se vê. E para entender um pouco mais sobre isso, por que é tão importante você elevar essa autoestima? Por que é tão importante? Eu poderia resumir numa seguinte frase: ninguém gosta de estar ao lado de um derrotado. Quando a pessoa ela tem a autoestima muito baixa, ela se vê como derrotada, como uma pessoa inferior, uma pessoa que não merece isso, não merece aquilo. E normalmente nem a gente gosta de estar com pessoas assim, e não raro, não raro, a própria pessoa, quando se olha no espelho, ela também não quer ficar consigo mesma. Algumas vezes ela não quer nem mesmo ficar sozinha, ela está sempre querendo ficar muito ocupada porque ela não quer olhar para ela mesma. E essa baixa autoestima é um grande problema que certamente atrapalha a pessoa de ter melhores relacionamentos com pessoas, conseguir um bom emprego, merecer talvez um ótimo relacionamento, e por aí vai. Para a gente falar um pouco sobre autoestima, amor, você que também lutou muito contra isso e hoje venceu, e hoje como mentora e terapeuta, ninguém imagina o que essa mulher já passou em relação a essa questão de autoestima. O que você poderia dizer para quem está nos ouvindo aqui hoje? Que não é bobeira, tá, gente? Não é bobeira. E quando a gente fala de autoestima, mais uma vez, relembrando, não tem a ver só com aparência, com estar bonito, né? Tem a ver com o que o Romildo falou aqui. É algo muito mais profundo do que isso, é muito mais interno. E o interessante é que eu, me colocando do outro lado, né? Nunca pensei nisso. Para mim, a autoestima se referia apenas a isso. E eu não via isso, não me preocupava. Eu me via como uma pessoa muito ruim, muito inferior, muito aquém de todo mundo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma necessidade muito grande de que outras pessoas pensassem bem de mim, que outras pessoas vissem o valor em mim que eu mesmo não via. Então é aquela busca incessante. Eu sei que a maioria das pessoas não pensam nisso, não pensam em elevar a autoestima, não pensam que precisam de autoestima. Só que, por outro lado, elas se veem numa situação assim como eu, antigamente. Uma situação onde eu precisava que outros me dessem valor, que outros reconhecessem minhas características boas, minhas qualidades. E o que acontecia quando as pessoas não reconheciam o meu valor, não reconheciam minhas qualidades, não viam o quanto que eu era boa nisso, naquilo, ou não viam todo o meu esforço para fazer determinadas coisas. Aquilo acabava comigo. Eu me sentia mais ainda, mais inferior, mais eu não mereço nada, mais eu sou diferente das outras pessoas. Isso me doía mais e me afundava mais, cada vez mais, naquele poço de baixa autoestima, de lamentação e reclamação. O amigo falou aqui sobre isso, né? Questão de pessoas negativas, estarem muito resmungonas, muito reclamonas. Era assim que eu era. Resmungona, reclamona, procurando falhas e defeitos, porque era isso que eu via, era assim que eu via a minha imagem, a minha pessoa, nunca estava bom. É um Isso é reflexo, né? triste. É um reflexo de como a gente se sente e acaba transparecendo isso. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui agora, né? Por que é tão importante ter essa autoestima elevada, né? Um dos primeiros pontos, que é o ponto de número 1, se você gosta de anotar, já pode anotar. Um dos primeiros pontos que nós podemos dizer que é muito importante ter essa autoestima elevada para que você consiga melhorar o seu diálogo interno, a sua conversa com você mesmo. Um dos primeiros pontos que vai ajudar você a entender isso é o que vai aumentar o seu amor próprio. Se você perceber bem na fala da Jaqueline como ela era no passado, ela está dizendo exatamente isso, que ela tinha um amor próprio muito fraco, se é que tinha. Né? Acho que nem tinha. Então vai elevar, primeiro ponto, eleva o amor próprio, você começa a entender sobre isso. Quando você eleva o amor próprio, você consegue, por exemplo, se arriscar mais, tentar coisas novas, ter objetivo na vida, alcançar novos objetivos, porque você tem um amor próprio. Então você sabe que você é capaz, que você consegue, que você vai fazer isso. E sobre isso que nós podemos falar um pouco aqui agora, amor, sobre amor próprio. Infelizmente, muitas pessoas elas não sabem o que é amor próprio e mesmo quando sabe, não consegue ter essa dimensão, não consegue colocar isso em prática, de ter um amor próprio e de realmente como isso impacta a própria vida dela. Né? Na verdade, a gente percebe que existe eu não sei como dizer, uma crença errada com respeito a isso. Porque parece que quando a gente
diz que tem que ter amor próprio, que autoestima, se valorizar, parece que a gente está indo para um lado que é meio que errado. Eu me preocupar comigo parece ego, né? Parece que eu sou uma pessoa egoísta, egocêntrica, que me preocupa comigo. É como se eu não devesse me olhar e me preocupar comigo. Eu tenho que sempre que olhar e me preocupar com o próximo. E eu tenho que me excluir da lista. Isso acaba sendo meio que fica subentendido em muitas coisas do que a gente faz, muitas pessoas, na maneira como elas falam, no diálogo dela, dá para perceber isso, que os outros têm valor e eu não. Inclusive, amor, estou te cortando mais por um bom motivo, é muito endemonizado, né, a palavra ego, né? Então, ego, não necessariamente o ego é ruim. Pode anotar isso daí, depois você pode pesquisar. Mas o ego é o que te traz uma identidade. Falei disso ontem, não falei? Não. Não? É que a gente conversa tantos assuntos aqui nos bastidores, eu não lembro se eu falei ao vivo. Mas o ego, o que acontece com o ego? O ego é algo que é uma ferramenta. O ego é uma ferramenta na nossa vida. A gente não sabe que isso é uma ferramenta, a gente tem isso como se fosse algo muito ruim. De um modo geral, as pessoas acham que o ego é ruim. Não. Ser egoísta é ruim. O ego é uma identidade, é você saber quem é, para você não se confundir. Será que eu sou Napoleão Bonaparte? Será que eu sou, sei lá, outra pessoa da atualidade? Ah, eu sou o presidente X, o Y. Isso, quem faz isso é o ego. O ego consegue administrar quem eu sou. Logo, o ego não é ruim. O ego te direciona, é uma ferramenta que, se você souber usar, ela pode ser muito boa, porque aumenta o seu amor próprio, saber quem você é. Isso. O ruim é que a gente não sabe quem a gente é, porque tem a maneira como eu me vejo, como eu me sinto, tem a maneira como eu quero que as outras pessoas me vejam e percebam sobre mim, tem a maneira como eu adquiri na infância, como as pessoas me viam, e eu adquiri, armazenei tudo isso. Então, no final das contas, eu não sei quem eu sou. Então, meu ego fica meio bagunçado, né? Então, por isso que às vezes acontecem problemas, dificuldades emocionais, e se atribui a culpa, é o ego da pessoa que está deixando isso, isso, isso. Não é, o ego não é o problema é quando a gente não se conhece, a nossa identidade, ela é desconhecida para nós mesmos. Então, a gente fica meio perdido. Se eu não, eu acabo meio que usando uma máscara, digamos assim. Eu não sou eu mesmo, eu tenho que usar uma aparência, uma máscara, para que as pessoas me vejam de maneira X, para que elas gostem de mim, para que eu sinta um pouquinho de valor, para que eu me sinta um pouquinho amada e aceita pela sociedade, pelas pessoas. Então, olha a confusão que fica aqui na nossa cabeça. Aí o nosso emocional fica tudo bagunçado, porque eu não sei quem eu sou, eu espero que as pessoas me vejam de uma maneira, e no final das contas, uma bagunça só. Exato. E você que está ao vivo, a gente está aqui, ó, acompanhando aqui, você que está ao vivo, viu? Deixe seu comentário aqui que a gente vai responder suas dúvidas hoje. Essa é a última aula desse evento que a gente está fazendo especial aqui, juntamente com a Jaqueline. É claro que depois eu vou dar continuidade. A gente vai fazer mais vídeos. Vai fazer mais vídeos, não se preocupe. Vai postar vídeos, talvez gravados. Vai postar vídeos, às vezes eu vou estar sozinho. De repente a Jaqueline, a gente vai alternar. Só que nesse evento, nós três estamos juntos, já é a última aula, então por isso a gente vai responder tudo aqui, ó. A Ana Júlia está dizendo, faz sentido o que a gente acabou de falar, ó. Ela também tinha dado boa noite e tudo mais. Boa noite, Ana Júlia. A Elisângela também diz, ó, boa noite, pessoas crescem. Boa noite, Liz. Boa noite, Liz. Então, falando ainda, ó, deixe seu comentário, tire suas dúvidas, pergunte sobre isso daí, ó. Sobre ego, amor próprio, a gente está falando muito aqui, sobre diálogo interno positivo, como você pode transformar isso. E falando ainda sobre como você pode elevar a sua autoestima e melhorar o seu diálogo interno, transformando esse diálogo interno. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é diálogo interno, pode assistir a live de ontem, que a gente falou sobre isso aprofundadamente, viu? Então, como você mudar esse diálogo interno e transformá-lo em positivo? O primeiro ponto que a gente falou aqui foi sobre elevar um amor próprio. A gente falou sobre elevar o amor próprio, né, amor? Não tem a ver com ser egoísta, e se reconhecer que o ego é uma ferramenta que a pessoa pode usar a seu favor, melhorando assim o seu amor próprio, melhorando assim a sua autoestima, melhorando assim como ela vê o mundo, essa percepção, para que ela consiga, por exemplo, encarar mais desafios, encarar novas situações com um pensamento positivo. Uma outra qualidade que nos dá elevar a autoestima tem a ver com o segundo ponto que a gente vai falar aqui, que é aumenta a nossa autoconfiança. É tudo muito parecido, mas se você está anotando, depois você pode rever essa live e vai ver que não é a mesma coisa. Elevar a autoestima. Pessoas com autoestima elevada, elas conseguem lidar melhor com os desafios e obstáculos da vida.
Imagina que alguém com a baixa autoestima, com a baixa autoconfiança, só para você ter uma ideia, autoconfiança, o que é isso? Autoconfiança é quando a pessoa ela sabe quem ela é e que ela é capaz de fazer aquilo. Nós dois estamos aqui fazendo essa live, né? Porque nós temos autoconfiança de que nós conseguimos. Temos amor próprio elevado, temos autoconfiança. Eu não vou falar besteira porque a gente estuda sobre isso. E automaticamente eu tenho ferramentas, eu tenho conhecimento de mim mesmo. Com o que você já sabe sobre o assunto, como é que você sabe sobre tudo isso? E essa autoconfiança, ela também tem a ver com o quanto eu confio em mim mesmo. Até que ponto eu sou capaz ou não sou capaz. Logo, essa autoconfiança aumenta a nossa autoestima. Trocadilho não, viu, pessoal? Anota aí que depois vocês podem ver. Nossa autoconfiança eleva a nossa autoestima. Pessoas autoconfiantes, elas não ficam intimidadas frente a um problema, frente a um desafio, frente a um emprego novo, frente a uma situação nova, ou frente até mesmo a um problema, entre aspas, né? A um acontecimento que de repente vai impactar a vida dela, ela vai falar, quer dizer, quer saber? Manda aqui no meu peito que eu resolvo. Porque ela tem essa autoconfiança elevada, né, amor? E que a gente poderia falar aqui para o pessoal que normalmente a gente sabe que existem muitas pessoas que elas não conseguem ter essa autoconfiança, confiar em si mesmo. E como que elas poderiam, por exemplo, colocar em prática a dica que a gente dá aqui no canal, o tempo todo sobre pessoas que crescem, sobre desenvolvimento pessoal, e como ela pode ter mais leveza na vida. Sim. E é bem interessante isso que você falou, né, sobre a gente confiar que a gente tem habilidade, que a gente tem capacidade que a gente dá conta de fazer, porque algumas pessoas têm isso, algumas pessoas, no fundo, elas sabem que elas têm o conhecimento, que elas têm a capacidade e que elas têm tudo o que precisa para fazer determinada coisa. Mas cadê que consegue fazer? Cadê que ela consegue dar o próximo passo? Cadê que ela consegue arriscar e fazer alguma coisa diferente? Não consegue. Então, por que uma pessoa que, no fundo, ela sabe que tem capacidade de fazer tal coisa, mas algo trava, algo para ela ali? Aí entra parece a pegadinha que o Romildo falou, né? Quando a pessoa tem autoconfiança, mas se ela não tiver uma autoestima e um amor próprio, ela não vai conseguir exercer as características, as qualidades que ela tem. Então, ela pode ser boa, ter habilidades, ela pode ter noção das habilidades que ela tem. Mas se ela não tiver uma autoestima, se ela não tiver um amor próprio, ela não vai agir, ela não vai se movimentar. Porque, primeiro, falta de amor próprio. Eu não posso, eu não mereço. Quem sou eu para conseguir isso aqui? Se eu fizer tal coisa, às vezes eu posso até melhorar a minha vida emocional, minha vida financeira, minha vida espiritual. Mas quem sou eu? Eu não mereço isso, eu sou insignificante. Então, ela não vai conseguir utilizar as habilidades que ela tem de maneira plena, porque ela não tem amor próprio para isso. Ela não tem merecimento para isso. Porque o amor próprio ele dá a gente o merecimento. Quando eu tenho amor próprio, eu sei que, poxa, eu me esforço, eu consigo, eu mereço fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. É bom eu fazer isso aqui, vai ser bom para mim, vai ser bom para outras pessoas. Mas se eu acho que eu não mereço, não vou fazer, eu não vou dar o próximo passo. Eu vou sempre deixar que outras pessoas consigam, outras pessoas façam, mas eu não. Isso é para todo mundo, menos para mim. Todo mundo pode ficar bem e feliz, se resolver emocionalmente, fisicamente, mas eu não vou me sentir merecedora de ter isso. E olha, isso que eu estou falando aqui acontece de maneira inconsciente, tá, gente? Nem sempre você vai pensar assim, de maneira clara e óbvia. Os pensamentos não vão vir dessa maneira aqui, como eu estou falando. Às vezes vem sim, né? Vem direto, o diálogo interno, o acusador. Vai vir direto, falando assim, você não merece. Quem você pensa que é para fazer isso? Quem você pensa que é para querer um casamento bom? Não, você não merece nada disso, não. Às vezes o diálogo interno vem assim, bem claro, mas às vezes não. Às vezes ele pode acontecer em forma de sabotagem, em forma de você querer muito, muito, muito uma coisa, querer colocar em prática, querer fazer, mas no final das contas, a perna nem vai, né? Uhum. Parece que trava, paralisa, não consegue ter a iniciativa para fazer. O microfone está querendo cair aí, ó. Deixa ele para baixo mesmo. Não vai conseguir ter a iniciativa necessária para realizar tal tarefa, porque você não pode, você não merece, não é para você. Então, não adianta só ter habilidades físicas se você não tem essas características emocionais aqui que a gente está falando. Amor próprio, autoconhecimento, amor próprio não. Amor próprio, Autoconfiança, autoconfiança, autoestima. autoestima.